Olá pessoal, eu sou o Cássio Eduardo, pesquisador de Dáquila Pesquisas. Minhas pesquisas estão principalmente voltadas para o campo da parapsicologia, teologia e o fenômeno religioso. Na minha visão, a Bíblia não é somente um livro religioso, mas uma fonte rica de informações de conteúdo histórico e científico. E assim, procuro identificar as conexões entre este passado e os estudos atuais. Você irá acompanhar aqui, na TV CH, semanalmente, nossa série Evidências Ufológicas na Bíblia. Nós começamos a partir de agora um programa dedicado à reflexão sobre os principais eventos bíblicos sobre um prisma histórico e científico. Quero começar partilhando com vocês sobre o primeiro livro da Bíblia, que é o livro do Gênesis, e algumas contradições que nós já encontramos nos dois primeiros capítulos. O capítulo 1 do livro de Gênesis está falando de uma criação onde Deus cria o homem, ele cria a mulher e não tem a serpente, não tem o pecado. Ele não tira a mulher do lado do homem ou da costela do homem, simplesmente ele cria o homem e a mulher. E ele vê que a sua criação é muito boa. Já no capítulo 2, nós nos deparamos com uma segunda história de criação, onde Deus cria o homem, e o homem está só e triste, e Deus apresenta a ele vários animais para que ele escolha para ser sua companheira, e até um texto engraçado, né? Imagina só Deus apresentando uma cabritinha, uma galinha, uma vaca, e o homem dizendo, não, essa não, essa não. E aí ele tira a mulher da sua costela, e ele então diz, eis carne da minha carne, osso dos meus ossos, né? É interessante que nessa segunda história de criação, nesse segundo mito de criação, existe já a serpente, o pecado e toda a história que nós conhecemos. E essa questão, como introdução, é interessante, porque a gente tem sempre que ter esse olhar, né, esse olhar científico para a Bíblia. Por que essas duas histórias de criação diferentes? No mesmo livro, são dois capítulos e duas histórias de criação diferentes. A gente sabe que a Bíblia e os primeiros livros, né, da Bíblia, principalmente a questão da Gênesis, ela foi escrita muitos anos depois da morte de Moisés. Isso é do conhecimento da maioria dos teólogos, pelo menos. E eles colocaram muita coisa do contexto que eles estavam vivendo no momento, né? Inclusive, o mito de criação de Gênesis é muito misturado, né, com outros mitos de criação, que a gente pode falar sobre isso no próximo programa. Mas aqui eu quero colocar para vocês alguns textos, né, capítulos, versículos, que vão fazer com que vocês passem a questionar. Para quem não questionava, então vai passar a questionar esses textos de uma maneira diferente. Bom, eu quero falar sobre um texto muito interessante também, que é a situação de Caim e Abel. A história diz que Adão, né, conheceu a sua esposa, e o conhecer é ter realmente relações sexuais, e nasceu Caim. Depois ele teve mais uma vez uma relação sexual com sua esposa, ou seja, conheceu sua esposa mais uma vez, e nasceu Abel. Caim era agricultor e Abel era pastor. E é interessante vocês olharem para essa questão da briga dos agricultores e dos pastores. Porque Abel, na hora que ele vai oferecer a Deus, ele oferece o melhor, né, o primogênito do seu novilho, né? E o Caim, ele não faz uma oferta muito agradável a Deus. Deus abomina a oferta de Caim, aceita a oferta de Abel. Caim fica enciumado, mata o seu irmão, e Deus coloca Caim numa situação onde ele tem que dizer o que ele fez. E por fim, Deus amaldiçoa Caim e manda Caim andar como um errante pelo mundo. E o texto da Bíblia é muito interessante, que Caim fala assim, Senhor, se eu sair como um errante pelo mundo, Gênesis capítulo 4, isso, o primeiro homem que me encontrar vai me matar. E Deus fala, eu vou colocar um sinal em sua testa,
e o homem que te matar será culpado do seu crime 7 vezes. Caim encontra sua esposa e o livro de Gênesis narra a genealogia de Caim até Noema. Mas quem são esses povos que Caim encontrou, esses ferreiros? Se era só ele, o pai dele, a mãe dele e o irmão dele que ele tinha matado, né? É um questionamento muito interessante. Mais para frente, nós vemos no capítulo 6 do livro de Gênesis que os filhos de Deus olharam para as filhas dos homens aqui na terra e acharam essas mulheres muito bonitas. E tiveram relações com essas mulheres, e dessas relações nasceram os gigantes. O que diz? Quem são esses filhos de Deus? E olharam para as filhas dos homens aqui na terra. E mostra que dessa relação nasceram híbridos, que são os nefilins. É interessante esse texto também, uma evidência muito forte de seres que não são daqui da terra, se são de fora, são extraterrestres, e que tiveram relações com as mulheres aqui da terra. E que dessa relação nasceram, né, esses gigantes. Né? É um outro texto muito interessante a ser lido, com esse cuidado. Né? Muito obrigado pela atenção de vocês e até a próxima.